Eu me chamo Raimundo Montenegro, sou um dos pastores daqui da igreja e tenho estado com vocês nos últimos domingos. Hoje, pela graça do Senhor, espero concluir a minha parte nesta temática que estamos trabalhando neste primeiro semestre na classe que funciona transmitida a partir do templo da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, sobre o tema geral da apologética. A parte que eu tenho trabalhado mais especificamente é a apologética missional, ou seja, aquela preocupação de como comunicar a palavra de Deus ao mundo, ao próximo. Nos próximos domingos, outros pastores da igreja, a saber, o reverendo Edson e o reverendo Marco Antônio, vão trabalhar outros aspectos da defesa da fé também. Mas hoje, pela graça do Senhor, eu espero concluir essa nossa parte, a nossa contribuição, refletindo sobre a riqueza do Evangelho. E, de antemão, eu gostaria de dizer que, embora seja um tema bastante conhecido, está no coração da mensagem que nós pregamos, o próprio conceito do Evangelho não é um conceito tão claramente percebido. É muito comum nós, evangélicos, usarmos o termo Evangelho como sinônimo da própria mensagem bíblica. E, embora isso seja essencialmente verdadeiro, nem sempre é claramente percebido desta maneira, nem comunicado desta forma. O reformador Martinho Lutero mesmo resumia toda a mensagem bíblica em uma mensagem de dois polos, lei e evangelho. E ao fazer isso, ele já demonstrava claramente que nem sempre o texto bíblico está falando de evangelho, ele também fala de lei e essas realidades se complementam. Quando leciono sobre este assunto no seminário, gosto de acrescentar um terceiro aspecto também, que eu diria contexto, lei e evangelho, porque uma boa parte da nossa dificuldade de entender a mensagem bíblica está no distanciamento histórico, cultural e até mesmo linguístico que nós temos. Então, entender o contexto nos ajuda a entender muitos dos aspectos do conteúdo bíblico também. Bem, ao falar sobre isso, eu gostaria de antemão de lembrar para vocês uma advertência que fez muito bem ao meu coração, quando há muito tempo atrás, quando pastoreava aqui da outra vez, li o livro de John Stott, Eu Creio na Pregação, e ele me chamou a atenção para algo que eu tenho trazido comigo. Ele diz, nós que viemos de uma formação conservadora, costumamos receber ferramentas no seminário para mergulharmos no mundo da Bíblia, no texto bíblico e no sentido do texto bíblico. Mas nem sempre nós somos tão bem qualificados também ou capacitados para entender a sociedade na qual nós estamos, o mundo contemporâneo e como fazer a transição daquela mensagem bíblica, dos dias bíblicos para os dias atuais. Esta é uma dificuldade muito comum entre pregadores conservadores. Nós somos tentados a ficarmos reclusos ao universo da Bíblia e por isso mesmo às vezes perdemos a capacidade de falar com clareza ao mundo contemporâneo, especialmente quando não entendemos as mudanças que vão ocorrendo na sociedade, vocábulos que vão sendo modificados e que vão tendo outras ideias. Então eu espero hoje, pela graça do Senhor, cobrirmos um pouco desta riqueza do Evangelho. E precisamente é este o tema da nossa aula nesta manhã, a riqueza do Evangelho, para entender como esta mensagem da boa nova da salvação em Cristo Jesus nos é apresentada de forma rica, ampla e diversa na Escritura Sagrada, para até mesmo entendermos qual a melhor forma de abordarmos o mundo contemporâneo. A mensagem bíblica é uma mensagem que está posta em duas plataformas. Uma perna está na Bíblia, e verdadeiramente quem vai pregar a palavra de Deus precisa estar claro em compreender o recado bíblico, desde pregadores até cristãos individuais. E a outra perna é no destinatário, a pessoa para a qual nós estamos falando. Nós precisamos estar atentos para esses dois movimentos. Se não estivermos, ela ficará capenga de um lado. Podemos ter uma mensagem que é um excelente comentário bíblico, ou uma mensagem com muita aplicação, mas a pessoa que está ouvindo não entender direito qual a raiz deste conteúdo bíblico. E, portanto, a mensagem cristã, diz John Stott no livro Eu Creio a Pregação, é uma mensagem que estabelece pontes, a ponte da palavra de Deus com o destinatário ou o mundo do destinatário. Vamos orar ao Senhor, rogando a sua bênção para este momento. Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença, te rendemos graças, Senhor, pela liberdade que temos de abrirmos a Tua palavra para poder estudá-la
e suplicamos, Senhor Deus, a iluminação do Teu Espírito sobre nós. Ajuda-nos a compreender a riqueza da mensagem do Evangelho da salvação. Assista-nos pela iluminação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu gostaria de me basear numa apresentação introdutória sobre esta riqueza do Evangelho, nesta fala inicial do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, dita em Mileto, quando ele já está em viagem rumo ao seu destino final, né? Então, Paulo aqui já está preso e navegando. Nós vemos aqui em Atos capítulo 20, versículos de 17 a 25. Passo a ler. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Deste texto aqui, que nós poderíamos pegar muitas ideias, eu gostaria de destacar o tema da nossa aula, que é o Evangelho. Veja como ele aparece aqui nesta fala de Paulo aos presbíteros de Éfeso, que ele chama para Mileto. Ele vai falar vários aspectos do seu ministério, de como ele se dedicou ao seu ministério, e depois, na segunda parte, que nós não lemos, a partir do versículo 26, ele vai fazer uma exortação aos presbíteros até o final, para que eles desempenhem o seu próprio ministério. Mas eu gostaria de destacar essa primeira, até mesmo porque o versículo de número 24 é aquele que eu tenho como lema para o meu próprio ministério, né? Desde que fui ordenado pastor, destaquei isso para a minha própria vida. Paulo diz, a partir do versículo 24, né? Vou pegar essa ideia, ele diz: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Qual é? Ele diz na última frase: para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então veja, pode parecer até uma redundância aqui, porque evangelho significa literalmente boa nova. E Paulo diz, evangelho da graça de Deus, porque a boa nova é essa. É precisamente que Deus, que é santo, justo e poderoso, também é gracioso e se manifesta em graça alcançando pecadores. Por isso que é o evangelho da graça. E é neste sentido que Lutero coloca as duas bases que compõem a mensagem bíblica como sendo lei e evangelho. Só faz sentido eu entender a graça de Deus quando eu entendo o peso da lei apontando para a minha miséria, o meu pecado, a santidade de Deus e o contraste, o que demanda da parte de nós uma resposta que Paulo vai apresentar no versículo 21, olha só o conteúdo. Ele diz, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho da graça, a boa notícia de que Deus é gracioso para com pecadores e os salva, demanda, exige da parte de quem ouve a resposta. Embora seja da graça, não seja nada que nós construamos para a nossa salvação, mas a maneira de nós recebermos isso, Paulo identifica aqui como sendo arrependimento e fé. Uma maneira bem resumida, os nossos símbolos de fé apresentam, inclusive desta maneira, o que é que Deus exige dos seus eleitos para que sejam salvos. E no versículo 25 nós vemos uma outra face do conteúdo, quando ele diz, agora eu sei de todos vós, que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então veja, já aqui, e só aqui, como aspecto introdutório,
nós percebemos que este evangelho nos é apresentado com 3 faces. No versículo 24, nós vemos que ele diz que é o evangelho da graça. No versículo 21, nós vemos que ele anunciou, exigindo das pessoas arrependimento e fé, o que, portanto, demanda uma compreensão do seu próprio pecado e da obra de Jesus feita na cruz, eu creio nele. E no versículo 25, ele fala do reino, eu preguei o reino. A mesma forma como os evangelhos apresentam a mensagem de João Batista e a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, do reino de Deus. Estas verdades, elas compõem a riqueza e a diversidade do evangelho, como nós veremos hoje. E hoje eu citei essa parte introdutória aqui apenas como uma ilustração. Vejamos como esse tema do evangelho é central nos escritos do apóstolo Paulo, ainda no apóstolo Paulo, agora na carta aos Romanos, capítulo 1, logo no início, a carta de Paulo aos Romanos, que é conhecida como a obra mais sistemática de Paulo, com os temas estanques sendo bem trabalhados, é uma obra, acima de tudo, missiológica, porque a missão está de mãos dadas com a teologia, com o conteúdo da mensagem. Esta mensagem que está sistematizada nesta carta, é apresentada nesta carta como sendo o conteúdo da missão que Paulo cumpre. E ele começa, nós vamos ver aqui o texto no início da carta e no final da carta, mostrando como o conteúdo teológico da palavra de Deus é um conteúdo de missão. E daí a nossa disciplina, né? Apologética missional. A mensagem do evangelho não é algo para ser simplesmente contemplado, tirar as nossas dúvidas para que nós saibamos mais inteligente, é acima de tudo um conhecimento ou um conteúdo usado por Deus para a transformação de vidas. Olha como ele nos diz no capítulo 1, versículos de 15 a 17. Ele diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Ele fala que, como nós lemos lá, escrevendo aos presbíteros, ou falando aos presbíteros de Éfeso, ele diz que ele é chamado para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ele diz: quanto ao que está em mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho. Inclusive para vocês, que estão aí em Roma. O detalhe, né? Ele está escrevendo a uma igreja. Quando eu falo isso, eu fico lembrando como foi possível, há um certo tempo, eu perder isso de vista, né? Porque nós, evangélicos, nós somos tentados a acreditar que a mensagem do evangelho é apenas para quem não se converteu. Para nós que já nos convertemos, basta ler a Bíblia e orar e obedecer o que está sendo dito. Tolo engano, né? Eu me entristeço quando eu percebo que eu caí nessa falácia em um dado momento da minha vida também, mas Deus, pela sua graça, me restaura. Veja que, precisamente, Paulo escreve à igreja de Roma, dizendo que ele está pronto para anunciar o evangelho também a eles em Roma. E ele continua: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revelou no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Hoje nós não vamos explorar aqui esse conceito de salvação, né? Foge ao nosso propósito. Foi o tema do estudo da quinta-feira passada. Se você quiser entender um pouco mais, a gente explorou esse conceito de salvação, um conceito bíblico de salvação, que é mais amplo do que simplesmente dizer: eu estava perdido e criei em Jesus e agora fui salvo, né? A obra de salvação de Deus para a nossa vida é uma obra que começa na regeneração, mas termina na glória final. Então, confira lá e você vai poder ver um pouco. O que eu gostaria de destacar aqui é que Paulo, quando está abrindo a sua carta aos Romanos, diz: a mensagem do evangelho que eu tenho proclamado pelo mundo, eu gostaria de falar para vocês também aí em Roma, meus irmãos que estão em Roma, porque essa é a mensagem que Deus está usando para salvar pessoas de todos os lugares. Primeiro o judeu, porque já tinham o conhecimento bíblico, já tinha a promessa do Messias, já tinha toda a estrutura, o arcabouço, o modelo, o molde, a cama feita, né, ou o berço, para o Messias, o nascimento do Messias, quando a mensagem do Evangelho ia ganhar toda a coloração, a delineação e o detalhamento pleno em Jesus Cristo.
Sempre foi a mensagem do Evangelho desde o jardim, quando Deus chama os nossos pais, depois de eles haverem pecado, e diz que o descendente da mulher viria, esmagaria a cabeça da serpente, e o próprio Deus age de forma evangélica, no sentido de agir como um ato de evangelho, ao imolando um animal, preparar roupas para vestir as vergonhas de Adão e Eva, a partir do sacrifício de um inocente. Isso é uma dramatização do Evangelho. É por isso que livros de homilética especificamente apontam para a importância de nós termos a compreensão e a centralidade do Evangelho e a mensagem de Cristo em toda a Escritura Sagrada. O que nós vamos olhar hoje é um pouco de como isso é percebido. Porque não é apenas, e aí preste atenção, o Evangelho não é apenas aquilo que explicitamente está falando da obra de Jesus na cruz do Calvário. É toda a boa nova da graça de Deus de alcançar pecadores que nos é apresentado de diversas formas. E, portanto, é parte essencial da mensagem do povo de Deus, desde a antiga aliança até a nova. O que ocorre é que, com Cristo Jesus, a mensagem que antes estava em sombra, estava em ritos imperfeitos, que estava de uma maneira turva, que estava latente, ela se torna patente, explícita, plenamente demonstrada com a vinda de Jesus Cristo. No capítulo 15, portanto, agora, veja no final, depois que Paulo expõe todo o conteúdo da sua carta, vamos lá no final, quando ele volta às abordagens mais pessoais sobre a igreja de Roma, versículos de 15 a 17, ele nos diz assim, Romanos 16 a 21, perdão, de 16 a 21. Eu vou ler a partir do versículo 15. Romanos 15, versículos de 15 a 21. Ele nos diz assim, entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de novo, anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e obras, por força e sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. De novo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. O que é que nós percebemos? O mesmo apóstolo que diz, eu não deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, como nós lemos em Atos 20, falando aos presbíteros de Éfeso, mas anunciar todo o desígnio de Deus, em Atos 20 e 27, é aquele que o tempo todo está dizendo, eu tenho anunciado o Evangelho. Bem, aí a gente precisa fazer algumas conclusões a esse respeito. O conteúdo de Paulo era monotemático, ele era alguém que só tinha uma coisinha para dizer, só falava e ficava repetindo, batendo na mesma tecla, como se não soubesse falar mais o que diz a Escritura? Não. A grande questão que nós percebemos aqui é tudo aquilo que Deus revelou, que toca a vida de todo ser humano, abrangendo todas as nossas relações, a relação com Deus, com o próximo, com o mundo, a vida, a igreja, tudo isso, ela pode e deve ser afetada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Evangelho de Jesus, o que Deus está fazendo em Cristo Jesus, não é simplesmente um tema ou um ponto. É até mesmo uma maneira de nós lermos a Escritura Sagrada e conseguirmos dela sermos beneficiados pela obra de redenção que há. Até mesmo a lei. Eu posso pegar um texto da lei, com os seus rigores da lei, e se eu simplesmente a comunico, não há nenhuma redenção nela. A lei existe para ser vista também em conjunto com o Evangelho. E o Evangelho, por sua vez, demanda a compreensão da lei também. Vamos dar uma olhada sobre como a Bíblia nos apresenta isso. Tim Keller, na sua obra A Igreja Centrada,
apresenta logo no início da sua obra, um capítulo que ele chamou "O Evangelho não é algo simples", e eu vou me basear agora nas reflexões sobre este material, ou neste material aqui. Por que ele diz que não é algo simples? Não é no sentido de que é uma coisa que é muito complicada e exige uma especialização, pós-graduação para a gente poder entender. Simples no sentido que você não pode reduzir a uma única sentença. Quando ele fala que o Evangelho não é algo simples, ele está dizendo há vários aspectos, há vários elementos que compõem e que são apresentados, através dos quais são apresentados o Evangelho na Escritura Sagrada. E aí o primeiro ponto que ele propõe é o seguinte, que a Bíblia não oferece um esboço padrão do Evangelho. Às vezes eu já ouvi pessoas dizendo, pastor, eu gostaria de ter um treinamento para evangelizar, às vezes eu não sei como fazer, não é? E eu digo, olha, existe muito material aí no mercado. Mas muitas vezes nós somos tentados a querer uma receitinha de bolo, né? Como prepara um bolo, me fala quais são os ingredientes, quantos pontos, e assim eu vou pregar o Evangelho. Há inúmeras maneiras de você anunciar o Evangelho, porque a própria Escritura não apresenta um único esboço. Então, alguns são mais compatíveis com o nosso tempo, com a nossa época, com a nossa cultura, com a nossa civilização. Há padrões como as 4 leis espirituais, o evangelismo explosivo, existem alguns métodos conhecidos por aí, livros sem palavras, cada um tenta pegar a mensagem do Evangelho de uma maneira, mas não há nenhuma que resuma exclusivamente. Quando nós olhamos os próprios evangelhos do nosso Senhor, nós temos abordagens distintas. Enquanto alguns, os evangelhos sinóticos, focam mais no conceito do reino, como eu havia dito anteriormente, né? O Senhor Jesus anunciando o reino de Deus, João apresenta um evangelho mais voltado para o tema da vida eterna. Ora, o reino de Deus é precisamente a realidade de experimentar o senhorio, o governo de Deus em nossa vida. A vida eterna é precisamente também experimentar o governo de Deus na nossa própria vida, mas a ênfase é diferente. Enquanto que os sinóticos apresentam mais a biografia de Cristo e, nesse sentido, um projeto do seu reino na nossa vida, João, que especula mais os elementos teológicos, apresenta mais uma perspectiva individual. Mas veja que a Bíblia Sagrada apresenta, tanto em um quanto o outro, conceitos que compõem a mensagem do Evangelho, como conversão, novo nascimento, o recebimento do reino de Deus como uma criança, e tudo isso como sendo parte de uma mesma atividade. Jesus diz, olha, ninguém vai entrar no reino dos céus se não for como uma criança. Ele fala de necessidade de conversão, fala de necessidade de novo nascimento, pegando faces, aspectos distintos de uma mesma realidade. O que a Bíblia nos apresenta, e a mensagem de Cristo foi clara nesse sentido, foi primeiro desconstruindo uma expectativa de que o seu reino, o que o Messias estava para trazer, era inaugurar uma nova era sociopolítica. Ele diz, o meu reino não é deste mundo. Certamente há um aspecto coletivo, certamente há um aspecto que toca a vida das pessoas, mas, acima de tudo, é uma realidade espiritual. Paulo escrevendo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo. João e os autores dos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam o Evangelho de diferentes formas. O reino, a vida, enquanto alguns se concentram mais no elemento da justificação, Paulo vai trabalhar bem esses aspectos teológicos da justificação, né? Os evangelhos apresentam aspectos relacionais e expectativas messiânicas, mas cada um deles apresenta aspectos da mensagem do Evangelho. A redenção, por intermédio da substituição, está no coração da teologia dos autores bíblicos. Todos eles vão apresentar isso. Não é à toa que todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão apresentar a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Está no centro. O Filho de Deus assumindo a humanidade para, representando homens, carregar o castigo, receber o castigo da culpa nossa e, em obediência, conseguir o crédito da obediência em nosso lugar. Preste atenção que isso aqui é importante porque é essencial. Esta é uma mensagem única do cristianismo, que vai ser explicado de maneiras distintas, momentos distintos e para grupos distintos.
Esta obra substitutiva de Cristo no lugar do seu povo é o coração do Evangelho. Mas a maneira de dizer isso, como Deus fala na Escritura, tem formas distintas. Paulo carrega mais a tinta no conceito teológico da justificação, enquanto que os evangelistas vão apresentar como o Messias salvando, o sacrificial. O autor aos Hebreus vai colocar basicamente o rito litúrgico que vinha desde o Antigo Testamento, do animal sendo sacrificado, e dizendo como isso se cumpre em Cristo Jesus. Veja, a mesma verdade da substituição sendo comunicada com faces distintas. O Evangelho precisa estar conectado com o enredo e com os temas da Bíblia. Há grandes temas que perfazem toda a Escritura Sagrada. Se eu não consigo perceber isso, eu me detenho a pequenas histórias ou porções bíblicas como histórias contadas e que eu não consigo fazer a conexão nem entender como o Evangelho se conecta a tudo isso. E aí eu leio a Bíblia como apenas história. Bem, sobre isso, eu gostaria de voltar um pouquinho e falar o que o autor destaca aqui, que há duas formas básicas de nós entendermos as relações das palavras, isso está em hermenêutica, mas na teologia bíblica também. Uma delas é a avaliação sincrônica e a outra delas é a avaliação diacrônica. O que é isso? A avaliação sincrônica, como o nome diz, é aquela que avalia a relação das palavras numa sentença, o enredo, como que está sendo dito, o que está sendo dito. A diacrônica, ela examina os seus substitutos, ou o léxico da palavra, o sentido de cada palavra em si. Então, nós podemos falar, se uma é uma relacional, a outra é das categorias. Bem, quando nós pensamos no Evangelho, nós temos também maneiras distintas de fazer isso. Um método diacrônico é aquele que está focado no método teológico sistemático. Quando nós fazemos o curso de teologia no seminário, uma das principais áreas que nós estudamos é a teologia sistemática. O que é a teologia sistemática, se não um estudo diacrônico dos conceitos bíblicos? Pegamos grandes temas, Deus, homem, pecado, salvação, Cristo, Espírito Santo. E estes temas nós olhamos como que eles são explicados na Escritura Sagrada. O foco está no conceito. A outra maneira de nós olharmos isso é a maneira sincrônica. É como as verdades são paulatinamente e sequencialmente reveladas na Escritura Sagrada. O método, este já é um outro, é um método histórico-redentor, muito importante na teologia bíblica. A teologia bíblica, aqui são conceitos técnicos, né? A teologia sistemática é a que sistematiza temas pelo método diacrônico. A teologia bíblica é que observa como ao longo da Escritura os enredos são apresentados e os temas são apresentados. Portanto, os temas são dados na Escritura Sagrada. Eles não são buscados de fora dentro da Escritura Sagrada. Tanto uma maneira quanto a outra, nós chegamos ao conteúdo do que é a fé cristã. Mas a forma como ela é vista é diferente. O método histórico-redentor é aquele que trata a Bíblia como a criação do mundo de Deus, fala da queda do homem, a reentrada de Deus na história para criar um povo para si, depois uma nova criação por intermédio de Cristo, mostrando como o mundo foi desfigurado e como Deus está refazendo. A história da redenção e os temas bíblicos, a saber, nós temos vários. A aliança vai aparecer o tempo todo na Escritura Sagrada. A realeza, o papel do rei, Deus como rei, os reis de Israel, Cristo como rei dos reis. Veja que é um tema próprio da Escritura Sagrada, não é uma categoria externa, é uma categoria apresentada na Escritura, mas que lança luz sobre a obra do Senhor. O santuário, o sacrifício, ele está presente. E eles vão atravessando cada história e cada parte do cânon bíblico, da Escritura Sagrada, até chegar em Jesus Cristo. E tudo isso converge em Cristo. Porque veja que em Cristo Jesus nós temos o tema do sacrifício presente. Nós temos o tema da realeza presente. Nós temos o tema da aliança presente.
Ou seja, as faces do Evangelho que foram sendo demonstradas a partir de grandes narrativas em recortes, como camadas de bolo que a gente vai partindo, elas se condensam e convergem em Cristo Jesus. Por isso que a mensagem cristã é uma mensagem cristocêntrica essencialmente. E quando nós lemos o texto bíblico, nós temos que pensar de que maneira esse texto comunica a mensagem do Evangelho. No texto e depois como nós poderemos comunicar também. Há a perspectiva do Evangelho que vai aparecer numa sequência de criação, queda, promessa, prefiguração, Israel, redenção, Cristo, restauração. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós vemos. E há uma combinação dessas duas formas também. Nós podemos olhar esses grandes temas que são comunicados ao longo da Escritura Sagrada e pensar como eles abordam os conceitos de Deus, do homem e da salvação. Aquilo que os estudiosos, os exegetas, chamam de temas intercanônicos. Eles estão presentes em todos os livros da Bíblia. Nós vamos apresentar alguns hoje, nesta última aula que nós estamos fazendo, para nós refletirmos. D.A. Carson, um exegeta, profundo estudioso da exegese bíblica e do texto bíblico, propõe a existência de aproximadamente 20 temas intercanônicos ao longo da Bíblia Sagrada. Ou seja, temas que aparecem costurando os livros da Bíblia e os capítulos da Bíblia. E a grande questão é como esses temas, eles convergem para a realidade do Evangelho, ou eles compõem com uma tapeçaria, uma obra de tapeçaria, o quadro maior do Evangelho. Vejamos alguns deles que são destacados aqui pelo autor que nós estamos estudando, Tim Keller. O primeiro deles que ele propõe é o conceito do exílio e a volta ao lar. Nós percebemos claramente na cultura judaica e na cosmovisão judaica este conceito como pano de fundo, de exílio e volta ao lar. A própria concepção do povo, enquanto povo judeu, está fortemente marcado no período em que eles estavam no Egito, foram resgatados por Deus do Egito para levar à terra prometida, e depois, quando eles vão se distanciando e apostatam da fé, Deus o leva ao exílio da Babilônia e posteriormente os resgata também. Estes dois momentos graves, o momento do cativeiro egípcio, quando eles foram escravizados no Egito, e o momento do cativeiro babilônico, quando foram escravizados na Babilônia, está no pano de fundo da concepção da história deles. Nós somos um povo que experimentou escravidão e que foi liberto por um Deus redentor quando nos voltamos para Ele. E, portanto, nós devemos nos voltar e responder com fidelidade. Agora veja, esta realidade, que você pode ver como uma realidade histórica, que de fato ocorreu, que serviu de base, inclusive, para movimentos de reação a explorações. Martin Luther King Jr., por exemplo, usava a metáfora do Egito, da opressão no Egito, para mobilizar os negros para se levantarem contra a segregação racial nos Estados Unidos da América, usando essa imagem bíblica. Porém, a palavra de Deus, quando apresenta este conceito, especialmente no Novo Testamento, apresenta esse conceito apontando para uma realidade mais profunda de escravidão espiritual. E Deus como libertador dessa escravidão. O próprio Egito é uma grande metáfora dessa escravidão, a Babilônia também, e o alerta que é feito o tempo todo. Lembrem-se por que nós fomos parar na Babilônia. Nós fomos parar na Babilônia porque nos voltamos as nossas costas contra Deus, seguimos o nosso próprio coração, os nossos instintos, por isso nós somos escravos. Mas Deus nos libertou. Esta realidade de que Deus é o libertador da escravidão é uma face, é um tema que o Evangelho apresenta o Evangelho. É um tema que, através do qual a palavra de Deus nos apresenta o Evangelho. Há uma tensão paradoxal entre lar e exílio. Deus tem para o seu povo um lar, um lugar de acolhimento, e o exílio é o lugar contrário, é o lugar de exploração, é o lugar de escravidão. O Senhor Deus é aquele que entra em aliança com o seu povo, e aí nós temos um outro paradigma aqui, e o Senhor Deus é aquele que é o rei do seu povo. Então veja, quando nós olhamos
cada um desses aqui, eu gostaria de trabalhar. O primeiro, o lar e o exílio. Nós temos alguns temas relacionados, como o descanso e o sábado. Veja, de novo, o autor aos Hebreus, quando vai falar do sábado, ele tira o conceito simplesmente do 7º dia da semana, ou de um descanso para atividades litúrgicas, e extrapola isso falando que nós aguardamos um descanso final. Do mesmo jeito que os patriarcas aguardavam o seu descanso, aguardavam a terra prometida, o autor aos Hebreus vai dizer que nós aguardamos a Canaã celestial e o descanso final, quando seremos salvos ou libertos de todo o mal e de todo o enfado que o pecado nos apresenta aqui. Ou seja, um dado histórico, real, experimentado no tempo e no espaço, apontando para a realidade de libertação que Deus faz em Cristo Jesus. O Evangelho sendo apresentado como sendo a promessa de um descanso. A justiça e o shalom também. A lei de Deus, quando regrava a sociedade, quando falava de padrões de comportamento, de medidas de justiça, nos apresentava um modelo de vida de plenitude, que se consume em Cristo Jesus. Consume, quer consumar, né? Vai ser consumado em Cristo Jesus, melhor dizendo, vamos colocar no particípio aqui, fica mais fácil. Vai ser consumado em Cristo. Veja que Jesus, quando está falando com os discípulos, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta plenitude da vida que Cristo veio trazer estava prefiguradamente, profeticamente anunciada na estrutura do modelo de lei e de sociedade do Israel teocrático do Antigo Testamento. Quanto mais o povo se voltasse para Deus, conhecesse a sua palavra e praticasse a sua palavra, mais abençoada seria a sua vida. A lei de Moisés está calcada exatamente nisso. Deuteronômio diz, olha, você tem a bênção diante de você se você obedecer e a maldição se você desobedecer. Mas, em última instância, não é resultado simplesmente de você obedecer ou não, mas de depender de Deus, viver para Deus. Por isso que Deus até mesmo diz que está levando esse povo para a terra prometida e vai dar vitória de uma maneira miraculosa, para que eles nunca se esqueçam que a vitória vem de Deus e não da sua própria força, da sua própria capacidade. O fruto era sinal da graça de Deus sobre a sua vida. E um outro conceito que apresenta a face do Evangelho também, a trindade e a comunidade. Nós somos criados por Deus para viver em comunidade com Deus e com o seu povo, de uma forma pessoal e interdependente. Isso reflete o próprio Deus. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus cria o homem com capacidade e com vocação relacional. Nós, seres humanos, não fomos criados para vivermos isolados, mas para dependermos de Deus e termos comunhão com Ele e com o próximo. Como Deus é um ser de comunhão. Ele é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo em harmonia eterna. Então, vejam, são faces do Evangelho presentes em vários conteúdos bíblicos que nós não podemos recortar como sendo estanques, ou como sendo simplesmente elementos circunscritos a uma experiência histórica. Elas compõem todo o mosaico que é a imagem bíblica do Evangelho. Uma outra maneira de nós vermos como o Evangelho é descrito é o Senhor Deus como Deus pessoal da aliança, o Yahvé da aliança. Deus oferece um relacionamento com o seu povo, um Deus da aliança, diz, eu sou o Deus, eu sou o vosso Deus. Quando Moisés diz, como eu vou me identificar? E quando eu disser, quem é que está enviando você? Quando perguntarem para mim, eu vou responder o quê? Deus disse, diga ao povo, o eu sou o que sou é que está enviando. O Yahvé, o Deus pessoal, criador, mas que se revela pessoalmente e chama o povo para um relacionamento consigo, relacionamento de amor e aliança. Veja se no primeiro, o pecado é denunciado, naquela primeira imagem de lar e exílio, como o egocentrismo, que destrói o shalom, a vida abençoada. Nesta segunda narrativa do Evangelho, o pecado é descrito como a infidelidade, que resulta na maldição e na ira de Deus. São aspectos distintos da mesma realidade do Evangelho.
Se no primeiro, de lar e exílio, nós vemos que nós fomos criados para experimentar um descanso final, a bênção, o shalom, a justiça de Deus, nesta lógica da aliança, a Bíblia nos apresenta Deus propondo um relacionamento fiel com o seu povo em amor e em aliança. Israel, naquele primeiro, era apresentado como aquele que esteve exilado no Egito e depois na Babilônia, e nessa segunda maneira de apresentar o Evangelho, Israel é apresentado como aquele que é chamado para ser fiel a Deus, mas que é infiel. Se o primeiro é o foco no exílio, na escravidão, o segundo na aliança. Mas ambos demonstram como nós sofremos as consequências do pecado e como Deus é o Redentor e é o Salvador, nessas duas formas. Se no primeiro nós vemos que o Senhor é rejeitado, mas Ele ressuscitou, Jesus Cristo, destruindo o poder da morte, livrando da escravidão do pecado. Lembra que Jesus disse, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Cristo está fazendo? Ele está explicando e aplicando a realidade do exílio e da escravidão à condição espiritual mais profunda, que é a que ele veio libertar. No outro modelo, o modelo da aliança, o Evangelho nos é apresentado Cristo não como o libertador do pecado, mas o servo sofredor, aquele que, sendo o Senhor da aliança, se mostra como servo e carrega a maldição do pecado, da desobediência desta aliança. E, por fim, a restauração nos é apresentada, tanto num caso como no outro. O primeiro, nos é apresentado a cidade-jardim de Deus, final. Não é? Ali havia, no modelo do Antigo Testamento, a imagem protótipa da Canaã, como a terra que mana leite e mel, onde eles desfrutariam das bênçãos de Deus, para onde eles voltariam depois do exílio da Babilônia. Mas o Novo Testamento conclui usando essas imagens da Canaã para Canaã celestial, falando de uma Jerusalém que vai descer dos céus, a cidade onde o próprio Deus habita, em que não há choro nem lágrima. Este é o resultado final da restauração. No segundo, a restauração nos é apresentada no conceito de aliança como sendo as bodas do Cordeiro. Quer realidade mais profunda e bela de aliança do que a aliança entre um homem e uma mulher, entre o casamento? É esta a forma, pelo viés da aliança, que Deus apresenta a consumação. A consumação final virá com a volta do noivo para resgatar a sua noiva, que vai entrar nas bodas do Cordeiro, a parábola das bodas. Veja, cada um deles nós vemos a descrição de uma imagem, o problema que o pecado afetou, como Deus em Cristo Jesus vem para resolver e resgatar este homem, e uma imagem gloriosa no final. E um terceiro quadro, uma terceira maneira de apresentar isso aqui é a ideia do reino. A ideia do reino nos apresenta inicialmente o reino, a criação como sendo o reino de Deus, Deus na sua majestade reinando e governando sobre tudo. O ser humano nos é apresentado como o idólatra que se rebela contra esse rei e que resulta numa escravidão. E Deus, Israel, nos é apresentado como aquele povo que está constantemente em busca de um bom juiz ou um rei, um governante. Não é assim que a Bíblia apresenta? Desde o início, aquela época quando eles chegam na terra prometida e que eles se perdem, estão sempre confusos. O livro de Juízes nos mostra assim, os juízes vêm libertar e dão uma orientação, mas é limitada por um certo tempo, depois eles cansam e dizem, a gente quer um rei. Essa necessidade de Israel de ter um governante que deveria refletir o próprio Deus. Quando Deus fala em Samuel, ele diz, olha Samuel, não fique triste porque eles não rejeitaram, não foi a você não, foi a mim mesmo. Eles rejeitaram a mim como rei. Mas o ser humano foi criado para ser governado por Deus. E em não tendo Deus como seu governante, o seu povo se debate. Jesus Cristo nos é apresentado no Novo Testamento como? O rei. Veja que o cego e tantos outros se dirigem a ele e dizem, Jesus Cristo, Jesus filho de Davi. Ele está apontando para a linhagem real, a sua realeza. O Novo Testamento abre falando
da descendência real de Jesus. Davi, descendente de Davi, começa em Abraão, é verdade, mas começa assim. Jesus nos é apresentado pela narrativa do reino como o rei verdadeiro, o perfeito, o glorioso, aquele que retorna para livrar o mundo da rebelião, da carne e do diabo. E a imagem final nos apresenta um reino de plena e verdadeira liberdade, o reino de Deus que virá sobre nós, cujo rei não é opressor, cujo rei não é explorador, não é ineficaz, não é injusto, diferente de todos os reinos humanos que deveriam ser, no caso os reis de Israel, uma espécie de espelho para o reino de Deus, para o reinado de Deus, ou para Deus como rei. Jesus é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é a imagem do Apocalipse. O que nós vemos aqui, queridos? 3 modelos distintos de contar a mesma realidade do Evangelho. Uma forma é a forma do lar-exílio, Deus como o resgatador, o rejeitado que restaura, e a velha aliança, o conceito da aliança, o Senhor Jesus como aquele que se submete para restaurar o homem nessa aliança, e o reino, cada um deles. Cristo é o restaurador e o resgatador deste mundo, nos é apresentado. Portanto, nós vemos aqui que, não apenas no primeiro, o exílio, a volta ao lar, a aliança e o seu cumprimento, mas também o reino de Deus, o rei e o seu retorno, são faces distintas do mesmo evangelho. Nós somos salvos por Deus. E aí, por que é importante nós percebermos isso? É a mensagem do evangelho que está o tempo todo presente na Escritura Sagrada. Agora, não era plena e claramente percebido na sua totalidade. Eu e você podemos ler a Bíblia com, olha que história interessante, mais um rei que aconteceu, e não conseguir perceber a grande narrativa do Evangelho, apresentada em cada uma dessas linhas que nos são ditas aqui. Cristo libertador, Cristo como o rei restaurado, Cristo como a oferta e o ofertante, quer seja pela linha do sacrifício, do tabernáculo, quer seja pela linha do exílio e o resgatador, quer seja pela linha do rei, do reinado, quer pela aliança. Em todos esses casos, há uma ênfase no aspecto singular da Escritura Sagrada e que não há contradição, mas há harmonia destas diversas imagens para comunicar o Evangelho. Portanto, nós podemos reduzir, e o autor nos apresenta aqui, 4 ideias que estão em comum em todas as grandes narrativas ou nos enredos bíblicos. O primeiro, o que Deus quer para nós, que nos foi dado na criação. Nós podemos dizer aqui a lei estipulada. O que Deus estabeleceu como uma regra boa para a nossa própria vida. Segundo, o que nos aconteceu e que deu errado no mundo, a queda. Cada uma dessas avenidas, cada uma delas vai nos mostrar como nós falhamos em cumprir o plano estabelecido por Deus. Cada uma delas. Terceiro, o que Deus fez por meio de Jesus Cristo para endireitar as coisas, a redenção. Isso é precisamente o Evangelho. Olhe, do Gênesis ao Apocalipse, cada situação dessa, o padrão de Deus, a quebra do homem e a solução graciosa de Deus, que é Evangelho, e que foi sendo apresentada como numa mensagem constante, dizer, o Deus que deu a lei é o Deus que redime o transgressor da lei, que oferece perdão e renovação. E por fim, o 4º ponto, em consequência de tudo isso, qual será o fim da história? A restauração. Estes 4 elementos, eles estão presentes em toda a Escritura Sagrada e são precisamente a forma como o Evangelho, nas suas várias faces, são nos apresentadas. A história com suas muitas dimensões. Isso não significa dizer que o Evangelho não possa ser entendido. Ah, pastor, mas ficou muito complicado, é muita coisa para poder entender o Evangelho. É exatamente o contrário, presta atenção. É Deus dizendo a mensagem da redenção de várias formas diferentes, para que pessoas de culturas, épocas e padrões de pensamentos diferentes consigam aprender mais facilmente a mensagem do Evangelho. Nós, como ocidentais,
que fomos educados no padrão do racionalismo ocidental, poderíamos nos identificar com uma abordagem mais temática, conceitual, justificação, não é? Aqueles que dentre nós têm menos formação acadêmica e são mais empáticos com histórias, apreenderemos a mensagem do Evangelho a partir destas narrativas, de tal maneira que é sempre o Evangelho com faces distintas do Evangelho. Todas essas maneiras de apresentar o Evangelho ressaltam uma mesma realidade das boas novas, o anúncio do que Deus fez e continua fazendo para resgatar pecadores em comunhão consigo, para a comunhão consigo. E por isso, aí vem um ponto que isso é importante, e eu percebo que às vezes somos mal compreendidos, e eu demorei também para entender algumas destas coisas, que é a parte final da entrega da mensagem. Se eu entendi a mensagem bíblica, o que o autor bíblico falou naquela circunstância, naquele momento, eu preciso fazer o exercício e dizer o seguinte: o que esta mensagem está apontando e pode ser dito para o homem contemporâneo hoje? Porque senão eu serei como um segundo Ezequiel, ao pregar em Ezequiel, falando para a comunidade de Israel de milhares de anos atrás. Ou serei um segundo Moisés, falando há 3.500 anos atrás. Ou serei um segundo Paulo, falando aos Coríntios. Eu tenho que entender como aquela mensagem foi dita lá e refletir e dizer como eu digo isso para o homem de hoje, com a linguagem, com a maneira de pensar, falando dos desafios e dos problemas de hoje. Porque senão incorrerei naquela advertência que John Stott fez, que é ficarmos presos em apenas um lado da ponte, o lado do mundo bíblico, e achando que estamos comunicando porque estamos falando daquela realidade. É preciso trilhar a ponte. E depois que eu entendi aquela mensagem, pensar como eu digo nos dias de hoje. A humanidade que foi criada por Deus, foi afetada pelo pecado, é variada, é complexa, tem suas filosofias, seus pensamentos, e requer daquele que vai anunciar o Evangelho pensar qual a melhor maneira. Se o próprio Deus anunciou o Evangelho a partir de enredos distintos, enredo do exílio, enredo do reino, né? Enredo do que nós comentamos mais aqui, do próprio sacrifício, né? Quando nós pensamos, se Deus falou o Evangelho de várias formas diferentes, eu tenho que pensar também qual é a melhor maneira de comunicar. O Evangelho tem uma versatilidade sobrenatural para tratar das esperanças, dos temores e dos ídolos de cada cultura e de cada pessoa em particular. Eu não sou chamado para falar de uma maneira única para todos. Eu tenho que entender qual é a realidade de cada um. Bem, Paulo diz isso quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios. Dá uma olhada aí, 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 22 a 25. Esse esforço consciente de comunicar o Evangelho de uma forma compatível com o povo. É o mesmo Evangelho, é a mesma mensagem, mas o destinatário, por ser diferente, requer uma explicação adequada para aquele povo. Olha o que ele diz. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 22 a 25. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. A mensagem da cruz sendo anunciada. Ele diz: eu me fiz tudo para com todos, para de toda forma salvar alguns. Aos judeus como judeus, aos gregos como aos gregos. Veja como Paulo pregou e nos registra o livro de Atos dos Apóstolos. Ele fez isso de maneira distinta. Em Atos capítulo 13, Paulo fala a judeus e a gentios tementes a Deus. Então ele parte de uma realidade. Em Atos capítulo 14, ele se dirige a pagãos em cultos. Ele parte de uma outra realidade.
No capítulo 13, ele parte das Escrituras, da promessa messiânica, daquilo que eles tinham em comum. Em Atos capítulo 14, não tinham isso em comum. Ele parte do Deus universal, do Criador de todas as coisas. E em Atos capítulo 17, quando ele está falando em Atenas, no Areópago, ele traz um resumo da mensagem sendo falado a pagãos, filósofos e instruídos. Ou seja, eu comunico o evangelho estando atento ao grupo ao qual eu estou falando. Eu não fico apenas no mundo da Bíblia aqui, eu pego essa realidade do mundo da Bíblia e comunico de forma compreensível para as pessoas que estão me ouvindo. É importante ter essa sensibilidade. Ela estava no coração do apóstolo Paulo. Essa é uma das áreas, aí eu confesso para você, que me fascina no trabalho missionário. Porque o trabalho missionário, minimamente, exige da pessoa esse esforço de entrar no mundo do outro. De cara, a gente consegue perceber isso em termos de língua, vivendo no meio um pouco de cultura, e à medida que você vive mais, você vai percebendo que há aspectos que são distintos da nossa própria realidade lá. Perguntas que nós não fazemos, mas que os outros fazem. E que tem a resposta na palavra de Deus. E o evangelho deve ser apresentado da mesma forma, no sentido de que assim, eles precisam do evangelho também, mas não na mesma maneira do que. São temas distintos que vão ser trabalhados. Nós vemos como Paulo buscou desenvolver essas habilidades de comunicar o evangelho sensível à realidade dos seus ouvintes e assim falar de forma que eles conseguissem compreender. E aí eu termino com algumas reflexões, né, que o Tim Keller faz aqui. Você ou algum conhecido seu já se sentiu pressionado a criar ou adotar uma apresentação exclusiva e universal do evangelho, a ser usada em todo e qualquer contexto, como um teste de ortodoxia? Não é? Isso é o que a gente quer, é um manualzinho prático, assim, é muito útil, você tem algumas regras, mas tem os seus riscos, né? Porque as pessoas não são iguais, as ideias não são exatamente as mesmas e os pontos de convergência e de divergência não são os mesmos também. Estes diversos temas intercanônicos apresentados na Escritura Sagrada apresentam o Evangelho com colorações e com narrativas distintas. É o mesmo Evangelho da graça de Deus. Qual é aquele que encontra maior eco com o seu coração, com a sua realidade, que você se sente mais compatível? E aí você pode fazer e deve fazer a mesma pergunta sobre os seus amigos, os seus parentes, com quem você quer levar o Evangelho. Qual a melhor abordagem? A do exílio? A do perdão, a do reino, a do sacrifício, são faces distintas do Evangelho, do mesmo Evangelho. Os exemplos que a Escritura Sagrada nos apresenta nos mostram isso. E eu termino com uma última leitura, encerrando esta aula e a nossa contribuição, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 3 a 6. 2 Coríntios 4, de 3 a 6. Nos diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Graças a Deus, como nos explica Paulo, agora o véu foi removido. Nós vemos a Deus sem o véu da antiga aliança, que deixava as coisas sombreadas, mas o Evangelho estava lá, na face de Cristo estava lá. O nosso papel é enxergar e comunicar da melhor maneira possível. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela boa nova da salvação que há em Jesus Cristo. De como tu vens ao encontro de pecadores como nós. E tu contas essa história de diversas maneiras distintas na tua palavra, para que ela possa ser compreendida, crida e seguida por pessoas vindo de toda tribo, língua, povo e nação. Independente de sua cultura, sua filosofia ou sua ideologia. A riqueza do teu evangelho e a diversidade é tão grande, tão bela e tão
harmoniosa e complementar, que é a mensagem da redenção em Cristo, há de ser contemplada por pessoas vindo dos mais distintos grupos. Ajuda-nos a seguir e anunciar com fidelidade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus nos abençoe, queridos.